próximo palestrante, o senhor Vitor Torquato Arioli, do CPQD. Ele vai falar sobre laboratoriais em diferentes tecnologias de baterias. Está online palestrando conosco. Por favor, senhoras e senhores, vamos acompanhar neste momento a palestra do senhor Vitor Torquato Arioli, do CPQD. Bom dia a todos, eu sou o Vitor Arioli, sou engenheiro eletricista com mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp. Sou pesquisador do CPQD desde 2007, trabalhando no tema de armazenamento de energia, energias renováveis e mobilidade elétrica. Eu vou contar um pouco para vocês a história de dois projetos de P&D ANEEL que foram executados em parceria com a Guascor, sobre baterias chumbo-ácidas utilizadas em sistemas fotovoltaicos isolados. Então, vou começar a minha apresentação dos slides. Inicialmente, é importante falar, né, que tem uma população estimada sem acesso à energia elétrica que ultrapassa 2 milhões de pessoas no Brasil. Isso é uma estimativa do IEMA, que é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, de 2019. Uma quantidade bem significativa em valores absolutos, né, apesar de ser percentualmente baixa frente aos 200 e poucos milhões de habitantes que temos no Brasil. E a gente sabe que a energia elétrica acarreta em melhoria da qualidade de vida. Instalação de redes elétricas convencionais, esse ponto, levar a rede de distribuição, transmissão, pode ter altos custos, principalmente nas regiões remotas, que existem muito no norte do país. Então, a micro ou a mini geração fotovoltaica é uma solução de um custo menor e já é há muito tempo tecnicamente viável. Só que, claro, quando você tem geração fotovoltaica isolada, não conectada à rede, você só vai ter energia quando tiver sol. Então, a bateria é um elemento crucial, indispensável nesses sistemas. E hoje, as baterias chumbo-ácidas são amplamente utilizadas em sistemas fotovoltaicos isolados, pois tem a melhor relação custo-benefício para poder viabilizar economicamente essas instalações. Um dos pontos que mais traz problema, né, no sistema fotovoltaico isolado realmente é a vida útil da bateria. Ela dura menos do que o esperado, principalmente em relação ao que está especificado nas normas. E aí é sempre bom você saber realmente qual a vida útil dessa bateria e quando que ela vai se degradar e vai perder a confiabilidade. Então, métodos não intrusivos são importantes para você fazer essa estimativa de degradação dessas baterias. Porque os métodos tradicionais são muito intrusivos. Por exemplo, fazer um ensaio de capacidade em campo. Ele requer longos períodos e você tem que levar uma carga resistiva, uma carga eletrônica, nesses locais de difícil acesso. Então, isso pode levar alto custo, tanto de técnico, né, de homem-hora, quanto também de equipamentos. E você tem que desconectar essas baterias do fornecimento de energia delas, da rede, né? Então, também deixando disponível energia para esses locais. E outro ponto crucial, essas baterias chumbo-ácidas não são produtos geralmente de prateleira. Então, você tem que ter um planejamento de troca, tem que saber, preciso trocar daqui 6 meses percentual de X das minhas baterias. Então, é importantíssimo você ter uma metodologia para poder identificar essa degradação. Antes de mais nada, é bom a gente sempre deixar claro, né, que a bateria chumbo-ácida, ela tem diferentes projetos para os diferentes regimes de operação, ou seja, para as aplicações delas. Essa figura aqui é para ilustrar que conforme o regime de descarga, a intensidade de descarga da bateria, ela tem uma espessura de placa, né, que é basicamente diferente, né. Para extra alta intensidade de corrente, ou seja, uma corrente alta num intervalo curto de pequeno de tempo, você precisa de placas finas para você conseguir atingir isso, uma área superficial menor, então você tem uma corrente alta num intervalo curto de tempo. Alta e média intensidade de descarga são sistemas, por exemplo, no breaks, backup de estações telefônicas, setor elétrico. Você já precisa de uma corrente alta ou média por um período maior, não é somente para partida, como é um carro a combustão. Já em sistemas fotovoltaicos, você necessita de baterias para baixa intensidade de descarga, ou seja, são correntes com valores baixos por longos períodos. Geralmente, os projetos são superiores a 2 dias de autonomia dessas baterias. Então, quais são os tipos de baterias que são amplamente utilizadas em sistemas fotovoltaicos isolados? São as baterias de partida, né, as famosas baterias automotivas. Elas têm como vantagem a disponibilidade no mercado fácil e baixo custo de aquisição.
Elas são adequadas para essa aplicação, por exemplo, a diminuir a perda de água, né, que é um problema você repor água nessas baterias em campo, então ela tem uma redução de antimônio para esse fim, e aumento da espessura da placa, para realmente ter uma adaptação melhor nesse uso. Entretanto, continua com as placas finas, uma placa com espessura menor do que o desejável. Isso aí causa processos de corrosão e degradações mais acelerados. Já... Errei. Ok, estou aqui. Apertei o botão errado aqui, Giovanni. Era para vir para o... Eu parei aqui, né? Era para apertar e vir aqui para baixo. Tá, mas você falou placas finas que vai gerar corrosão e uma degradação mais acelerada. Isso, aí depois eu vim aqui. Aí. Ok, então, aí você fala 1, 2, 3 gravando, tá? Beleza. E aí você inicia e dá o play, tá bom? Beleza, beleza. Tô fechando o meu microfone, só não esquece de falar 1, 2, 3 gravando. Beleza. 1, 2, 3 gravando. Já outro tipo de bateria são as baterias de descarga profunda, as Deep Cycle. É uma bateria estacionária, né, que a aplicação fotovoltaica é uma aplicação estacionária. São projetadas especificamente para essa aplicação fotovoltaica, principalmente por ter as placas espessas e compostas com a liga de chumbo de alta pureza, né, suportando mais as condições que a gente vai ver mais adiante de sistemas fotovoltaicos isolados. E quais são as principais degradações de baterias chumbo-ácidas aplicadas em sistemas fotovoltaicos isolados? Estratificação. Estratificação é não tem uma uniformidade da densidade do eletrólito que é líquido nas baterias chumbo-ácida. Então, essa falta de uniformidade acelera o processo de sulfatação e corrosão. Por que que isso ocorre? Ela opera no estado parcial de carga, né, principalmente no baixo estado de carga, que é o SOC, e tem raras recargas de equalização. A recarga de equalização, ela causa aquela gaseificação, então ela mistura o eletrólito internamente, então ele torna ele mais uniforme. E as recargas de equalização, já quando está no finalzinho da recarga, são raras em sistemas fotovoltaicos isolados. A sulfatação, que tem durante a descarga, tem a transformação do material ativo em sulfato. E se você não tem uma recarga logo na sequência, fica longos períodos com a bateria descarregada, esses cristais do sulfato eles podem crescer, e aí na recarga tem uma dificuldade em quebrar esses cristais de sulfato e transformar de novo o material ativo para você realmente ter a energia, a capacidade ali da bateria, né? Isso ocorre, então, ficando longos períodos em baixo estado de carga. A corrosão, que é causa principalmente pela temperatura nesse tipo de sistema, né? Temperatura alta causa corrosão das placas. E a degradação da massa ativa. Durante o processo de descarga e recarga, você tem uma diferença no volume da massa ativa que está ali na grade, isso causa um desprendimento. São as reações eletroquímicas que ocorrem mesmo na bateria chumbo-ácida. Então, essas são as principais degradações que ocorrem. Tendo como objetivo de identificar realmente o melhor momento de fazer a troca de bateria, estimar a vida útil dessas baterias na aplicação fotovoltaica, o CPQD, em parceria com a Guascor, desenvolveu dois projetos, na verdade, dentro do programa de PID-ANEEL, que iniciou-se em 2014. Primeiro, executando ensaios laboratoriais de envelhecimento em diversas amostras. Posteriormente, com esses dados, foi feito um desenvolvimento de um algoritmo, uma metodologia para detectar a degradação das baterias. Esse algoritmo foi embarcado em um sistema de monitoramento, e esse sistema de monitoramento foi testado numa prova de conceito de sistema fotovoltaico real. Tá? Então, foi 2 cadeias de inovação que a gente passou aí nesses 2 projetos, né? Primeiro com desenvolvimento experimental e por fim, um sistema cabeça de série que a gente vai ver mais adiante. E quais são os principais desafios para você estimar o estado de saúde em baterias para sistemas fotovoltaicos isolados? Esse sistema, você tem uma baixa intensidade de corrente, tem ciclos diários em baixo estado de carga, longo período que fica em baixo estado de carga, regime cíclico é muito variável, então para você saber o estado de carga, para poder se basear nisso, para fazer um estado de saúde, é complexo. Você tem raras recargas completas, né? Lembrando que em baterias de backup, a medição do valor ohmico, né, impedância, condutância de uma bateria chumbo-ácida, é um parâmetro muito confiável para você identificar a vida útil dela. Só que você sempre mede ela com 100% do estado de carga. No sistema fotovoltaico isolado, isso é muito raro de acontecer, então não é
possível seguir essa metodologia. E isso ocorre principalmente porque vários fatores afetam isso. A variação da radiação solar, como a gente pode ver aqui, dados reais de uso de um sistema fotovoltaico, dimensionamento da bateria, profundidade de descarga, autonomia, e o perfil da unidade consumidora. Cada um tem um perfil de uso diferente e variável conforme o dia, conforme a quantidade de pessoas, previsão do tempo. Então, é bem complexo de saber todos esses parâmetros. E pensando nisso, né, para você fazer, então, uma estimativa de degradação dela, e aqui a gente vai falar muito de detecção do EOL, que é o fim da vida útil dessas baterias, a gente tem algumas considerações. Degradação da bateria é sempre medido pelo seu estado de saúde, o famoso SOH. No projeto, a gente considerou que o SOH atingiu 80% do seu valor inicial, chegou no fim da vida útil. A medição direta da capacidade atual, que a gente vê na fórmula aqui, o CK, e, portanto, o COSH, é complexo durante a operação em sistemas fotovoltaicos isolados. Não é possível levar uma carga elétrica lá e fazer um ensaio de capacidade para identificar esse CK e, por consequência, o SOH da bateria. E de identificar a vida útil da bateria é crítico para várias aplicações. Essa metodologia de identificar o estado de saúde de baterias tem muitos estudos sobre o tema. Hoje, principalmente lítio-íon. A abordagem comum para a estimativa de parâmetros de SOH é baseada em modelos de circuito equivalente, e aí por representações matemáticas. Mas a implementação dessas metodologias, principalmente os circuitos equivalentes, em campo, em larga escala, é complexo. São ambientes eletricamente ruidosos, é difícil de você fazer as instalações de eletrônica mais complexa. E a detecção de fim de vida útil dessas baterias tem requisitos diferentes em relação do campo, né, em relação ao laboratório. A gente vê muitos artigos, muitos estudos que foram testados, modelos matemáticos, algoritmos, só que tudo com teste em laboratório e sem dados reais de campo. Esse foi um dos grandes diferenciais do projeto. Quais são os requisitos para você estimar o fim de vida útil? Tem que ser com algumas semanas de antecedência. A gente aqui no projeto, a gente chegou na conclusão que não basta, quer dizer, não seria possível identificar o SOH exatamente da bateria, então o objetivo foi detectar o fim da vida útil dela com semanas ou talvez meses com antecedência, mesmo sem saber o SOH, devido à sua dificuldade de estimar pelas aquelas variáveis anteriores que eu comentei. Ele tem que ser simples, porque não pode ter nenhuma configuração especial, tem que ter um baixo custo computacional para viabilizar o seu uso em bancos de baterias que tem centenas de elementos. Não pode ser invasivo, não pode prejudicar a operação dessas baterias. Tem que operar em ambiente ruidoso. Inversores fotovoltaicos, eles têm alguns ruídos elétricos, também Ripple CA, né, que pode afetar as medições. Tem que ser robusto, lidando com essa variedade de condições operacionais que foi comentado anteriormente. Tem que ser confiável, porque a grande maioria de sistemas fotovoltaicos são em locais de difícil acesso, e a manutenção, a presença humana, não é rotineira, às vezes os intervalos são de meses. E tem que ser baixo custo, para realmente se conseguir ter uma implementação em larga escala deles. Então, para desenvolver esse algoritmo, o CPQD executou ensaios laboratoriais que tinham o objetivo de fazer envelhecimento acelerado nas amostras. Então, os ensaios foram realizados a 40 graus Celsius e 50 graus Celsius. Aqui tem uma ilustração da foto, né, todas as baterias num banho termostático para poder executar esses ensaios. Os procedimentos foram baseados em condições reais de operação, considerando temperatura, profundidade de descarga, estado de carga, todos em regime de ciclagem. Os ensaios foram baseados tanto em ensaios de norma, quanto de artigos já produzidos, quanto também de conhecimento do próprio CPQD no tema. O objetivo era causar, então, aquelas principais degradações em baterias chumbo-ácidas, né, estratificação, sulfatação, corrosão, degradação da massa ativa. Os ensaios, eles eram alternados com testes de capacidade, né, para a gente saber a partir de quantos ciclos, quanto que aquela bateria perdeu, né, então medindo o SOH dela periodicamente em relação ao inicial da ciclagem. Foi feito nos estudos, né, uso de elementos, né, baterias de 2 volts da tecnologia OPZS, que é a bateria ventilada, que é a bateria utilizada pela Guascor.
Foi feito total de 96 baterias, 96 amostras, que tivemos de 2 fabricantes distintos, até para ter esse comparativo. Separação foi feita em 14 grupos, né? Variando aquelas condições de operação. Foram 26 meses de ensaio, então foi um período bom para poder envelhecer e obter essas curvas de vida útil, né? Então esse foi o resultado. A gente tem um grande conjunto de dados, né? Que avaliou o comportamento da bateria até o fim da sua vida útil nesses diferentes ensaios e condições de operação que causam as diferentes degradações também. Que a gente estudou tanto literatura quanto desenvolvimento próprio, né? Um dos algoritmos é a técnica de variação de tensão, taxa de variação de tensão, DVDT. Ele é simples de fazer a medição, né? Você vai medindo a tensão no correr do tempo. Ele se mostrou bom para algumas situações, entretanto, ele apresenta sensibilidade a pequenas variações na tensão de entrada, então é um pouco a dificuldade de você ter os resultados dele. O da entropia, que ele é também tem uma medição simples, você só mede a tensão. A entropia faz uma avaliação do desbalanceamento do conjunto em série de baterias conectadas. Então, conforme vai tendo um desbalanceamento na tensão dessas baterias, é o indicativo de envelhecimento delas. Resistência interna, mas não é um método que você faz por espectroscopia, uma medição de condutância, vai medindo pelo degrau de tensão, que é um método não invasivo, conforme você tem a transição da recarga ou da descarga, né? Então, você monitora a corrente e vê qual foi a variação de tensão. Em campo, isso é possível fazer. E da esterese, é uma medição relativamente simples, né? Foi uma técnica inovadora que você vai avaliando a curva de tensão pela carga elétrica, né? Durante a recarga e a descarga, só que ela requer um tempo maior para você poder fazer essa avaliação, né? Tipicamente de 30 a 45 dias. Claro que para campo isso é bem tranquilo. Então, quais foram os resultados desses algoritmos testados, né? Os algoritmos baseados em DVDT impedância, eles sofrem alterações após o ensaio de capacidade. Aqui na curva, a gente tem alguns degraus que vão ocorrendo com o passar do tempo, que é a medição da capacidade da bateria. Após a medição da capacidade, o teste de capacidade, tem uma recarga completa nessa bateria. Isso afeta o seu valor de impedância e também do parâmetro DVDT. Só que a gente consegue ver que com o passar do tempo, você tem um acréscimo nesse DVDT, nesses parâmetros, até o fim da vida útil. Já a entropia, ela teve um bom desempenho na grande maioria dos casos. Teve diferença entre os grupos, mas aqui a gente consegue ver claramente que quando ela vai chegando próximo do fim da vida útil, ela tem um aumento. Como a gente consegue ver em todos esses gráficos que estão mostrados aqui do lado direito. Um ponto muito importante nenhum dos algoritmos ele conseguiu detectar todos os cenários, todos aqueles grupos de degradação que causam fenômenos diferentes de degradação na bateria, né? Então, isso é uma coisa difícil de se estimar. E qual foi a solução utilizada dentro do projeto? Foi uma técnica multi-algoritmos para detectar o fim de vida útil. As entradas são tensão, temperatura de cada bateria e corrente do banco. Então, a partir desses parâmetros, utilizando os vários algoritmos, rodando os vários algoritmos ali, é possível identificar o fim de vida útil dessas baterias. Então, esse projeto também, né, no último que a gente fez cabeça de série, foi desenvolvido um sistema de monitoramento, que é composto por hardware e software. E quais são as funcionalidades que estão embutidas no mesmo hardware, né, desse sistema de monitoramento? Os algoritmos todos, né, que a gente chama aqui de multi-algoritmos para estimativa de fim de vida útil das baterias, faz a medição de tensão, controle e temperatura individual de cada elemento, né, pelo sensor que a gente chamou de STTN. Ele faz a medição da temperatura ambiente, medição do nível de eletrólito, se caiu abaixo do limiar inferior ou não, e aí sim se tem um alerta, e faz a medição da corrente do banco de baterias. A arquitetura básica dele tem os sensores embutidos em cada bateria, que a gente vai ver mais adiante. Esses sensores mandam as informações sem fio para um sisteminha, um computador industrial que a gente chama de coletor de dados, né, que tem a função de ser um transceiver, ele recebe e envia dados, e esse computador industrial, né, então esse coletor de dados, ele pode estar conectado na internet via uma rede Wi-Fi, um 3G, ou tem uma memória alta para armazenar todos os dados ali, se tiver disponibilidade de conectividade na região. E nesse computador está embutido o algoritmo, interface homem-máquina para poder fazer as análises. Que a gente consegue ver, ilustrar, né, mostrar realmente na prática tudo que foi feito, né? O sensor de corrente, que é essa caixa aqui colada na bateria, ele faz a medição em cima de um shunt.
resistor shunt. Então, aí, vendo a queda de tensão, aqui a gente consegue monitorar a corrente do banco. O STTN, que mede tensão, temperatura e nível de eletrólito de cada elemento, também está aqui no corpo da bateria e tem a conexão dos cabos aqui de alimentação deles nos polos de cada elemento. Tem o PC industrial aqui, que é o coletor de dados, e aí a prova de conceito real que nós fizemos no CPQD, né? Tem os painéis fotovoltaicos no topo do prédio, e aqui o controlador de carga e o inversor e 2 bancos de baterias formados aqui para a gente poder fazer esse monitoramento. E o sistema também ele possui uma interface homem-máquina, um software de supervisão, onde é possível ver todos aqueles dados coletados, né? Tanto o geral do banco, quanto gráficos, né, de desempenho, e também individual de cada um dos elementos, todos os parâmetros ali que foram feitos. Bom, pessoal, esse é isso que eu tinha que apresentar para vocês. Agradeço a oportunidade.